Você consegue entender o impacto desta frase? Que quem deixa o fogo se apagar aos poucos, um dia passa frio e não entende por quê. Você já ouviu? Vamos pegar um verso bíblico pra gente conversar um pouco sobre isso? Vamos aplicá-la no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 4. E essa é a carta do Senhor à igreja de Éfeso. Vamos lá? Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que é isso? É o Senhor falando para nós. Despertem o trabalho de vocês, porque a igreja de Éfeso era uma igreja, estudando aqui a gente vê que era uma igreja que trabalhava. Vamos pegar alguns pontos fortes aqui dela. Ela trabalhava muito, ela era perseverante, não aceitava o erro, no caso, as obras dos Nicolaitas, né, que vai falar ali sobre a maldade, não tolerava essas coisas. E era firme nas doutrinas. Ou seja, por dentro, ela estava se segurando, mas por fora ela estava bem na fita, né? Aquele tipo de gente que trabalha, que tá de domingo a domingo, que faz tudo, que tá ok para os homens, mas com Deus a sua vida já tá em declínio, ó, faz horas. E só a pessoa que está passando sabe. Só quem está vivendo aquele momento de frieza espiritual é quem sabe. Algumas pessoas até percebem, mas se fazem de sons. Ou olha e fala, não, acho que é coisa da minha cabeça, porque a gente realmente não quer julgar. Só que o problema é, quem vai alertar essa pessoa do caminho que ela está trilhando? Para que então ela volte. Muitas vezes o Senhor está dando sinais, mas ela já não está mais conseguindo ver. Ela já perdeu o primeiro amor. Porque essa é a cobrança que Deus vai fazer à igreja de Éfeso. Veja só. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O desejo de trabalhar para o Senhor com amor. O desejo de estar na presença de Deus, o desejo de orar, de falar com Deus, o desejo de que Deus seja o centro da sua vida. E de repente você esteja vivendo esse momento de frieza espiritual. E olha, de repente você não está entendendo. Mas lembra da frase do início? Não foi de uma vez que você caiu aí, nesse gelo. Foi aos pouquinhos. Um dia um conflito, o outro uma discordância, um outro um defeito, né, eclesiástico, muito terrível, que você olhou e falou, não faz sentido eu continuar aqui nessa igreja, nessa congregação, nesse lugar onde eu estou. E você foi se afastando de Deus. Veja que tudo isso é muito perigoso. Mas naquele dia, o Senhor não vai cobrar dele só. Deus vai cobrar de você, que você deixou o primeiro amor. Só que se você se arrepender, se você olhar para onde você errou, porque ali a palavra é clara. Veja onde você caiu e arrepende-te, né? Então assim, o Senhor está nos dando uma dica e uma chance. Antes que Ele retire de nós a presença dEle, antes que Ele retire o candeeiro, antes que Ele retire aquilo que ainda te dá direção. Toma cuidado. Ou seja, né? Precisamos vigiar. Por isso Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso se já não caíste. Olha só. Quem está falando é Paulo. Então assim, a gente precisa vigiar. Orar é muito bom, é necessário, não dá para viver sem oração. Mas se não vigiar, a oração, ela não vai ter a eficácia que ela teria, né? Se ela não estiver acompanhada da prudência, da sabedoria, né? E da vigilância, que é a prudência. Então, assim, quando a gente vê o que aconteceu, a gente vê as cobranças aqui de Deus, ó, volta, traz à tua memória, né, o que você era antes. Porque quando fala sobre primeiro amor, é para você se lembrar de como você era. Né? Por isso que em casamentos e aconselhamentos você vai ver as pessoas falando, tá, mas quando vocês se conheceram era assim? Você olhava a pessoa com esses olhos, você tinha esse sentimento pela pessoa? Não, então, tenta ver o que te chamou a atenção. Então, hoje essa é a minha dica pra você. Olha o que te trouxe pra perto de Cristo. E volte a amá-lo como você amou antes. Volte a buscá-lo como você buscou antes. E eu tenho certeza absoluta que você vai se levantar, que você vai se aquecer de novo e vai ficar melhor do que antes, porque a glória da segunda casa ser maior que a da primeira fala sobre isso.
Você viu aonde você caiu, você viu qual é a tua fragilidade. Então não fique caindo nessa onda por aí dos que dizem que você saiu, né, da prostituição e pode viver no prostíbulo, né, falando pras prostitutas lá e tal, e de repente você passa uma crise e tá lá de volta. Eu acredito sim que tem pessoas que vão, mas em algum momento o inimigo irá tentá-lo. Então assim, não busque a tentação com a sua mão. Fuja daquilo que pode te embaraçar. Fuja daquilo que pode te prender no pecado, ao ponto de você não conseguir voltar. Amém? Então, meu conselho para você hoje é esse. Veja como está a sua vida com Deus aqui dentro. Porque o que as suas mãos fizerem, são obras. Mas a fé sem as obras é morta. Mas as obras sem a fé, sem a vivência com o Deus que você diz acreditar, ela é um atributo de hipocrisia, né? Ela não vai deixar você realmente ser o que você está falando que é. Se você se identificou com essa palavra, ou você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, envia para ela. Aproveita e se inscreve no canal. De segunda a sexta-feira a gente tem aqui um conteúdo parecido com esse. Amém? Fique com Deus.